Boa noite. Estão escutando minha voz certinho? Show de bola. Então, como a professora introduziu, a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência em relação à bolsa de pesquisa em solos, vamos dizer assim. Ela tem um compilado de experiências dos últimos 2 anos, ou melhor, dos últimos 2 editais de pesquisa, que seriam o 2021 e 22 e o 2022 e 23, que acabou, inclusive, faz alguns dias, faz, eu acho que 2 semanas. E nesse período de tempo, eu e a Ana, a gente acumulou uma quantidade significativa de experiências que a gente vai dividir com vocês hoje. Então, eu sou o João Victor. Mais perto? Ah, tá, melhor mesmo. Eu sou o João Victor, Ana Carolina. De início, a gente gostaria de apresentar o que é a bolsa de pesquisa que a gente se envolveu. Trata-se do grupo de pesquisa em geotecnologias aplicadas, com esse nome maravilhoso, GTA. Acho que foi culpa, inclusive, da professora por ter escolhido um nome assim chamativo, né? Lembra algo. É um grupo de pesquisa que começou em 2015, e desde lá já teve cerca de 6 bolsistas contribuindo com a pesquisa na área de solos, né? Dentro dessas, abordando algumas áreas de conhecimento dentro de geotecnologia. Então, geotecnia, hidrologia, recursos hídricos, análise ambiental, entre outros tópicos bastante importantes para essa área, inclusive fundações que logo mais vai ser abordado, né? Dentro dessa linha de estudo, né, a gente segue uma série de, sei lá, requisitos, né, uma metodologia para alcançar, seja lá qual for o resultado que a gente queira obter, ou seja, qual o argumento que a gente queira apresentar. E dentro disso, ou melhor, obtendo esses resultados, a gente parte para a confecção de relatórios e, em seguida, artigos que a gente pode publicar em periódicos, para participar de eventos, enfim, fazer umas apresentações sobre o que a gente faz, né? Inclusive, bem parecidas com essa. Em relação... Ok, eu vou continuar. Referente aos últimos estudos, no último edital nós trabalhamos com a avaliação da degradação da fibra PET em solo alcalino. O que nós queríamos estudar, basicamente, nós utilizamos a fibra PET para reforço de solo e nós queríamos avaliar como a fibra PET, ao longo do tempo, ela pode se degradar no solo alcalino. Pode passar, João? Nesse estudo, nós avaliamos as propriedades mecânicas do solo ao longo do tempo. Então, basicamente, nós utilizamos as fibras de garrafa PET, que foram recicladas, que é uma solução sustentável. Então, nós queríamos utilizar a garrafa PET, uma destinação possível para a garrafa PET, e depois nós verificamos essas melhorias ao longo do tempo. Nós analisamos em torno de 0, 45, 90 dias, e adicionando cal para deixar nosso solo alcalino, já que o solo coletado não tinha essa característica. E depois disso, nós vamos para o laboratório fazer ensaios que muitos aqui conhecem da mecânica dos solos, e de caracterização, compactação e outras definições das propriedades mecânicas do solo. Daí, bom, a partir desse objetivo, então, a gente vai para o processo de metodologia, né, que quem já teve a matéria de mecânica dos solos viu que é bem simples, né, bem... passos super, né, facinhos, tu consegue fazer bem rápido, a aula começa... logo termina, coisa de 3, 4 dias, né? Mas, enfim, baseado nessa metodologia, no geral, a gente faz isso para estudar todos os tipos de solo e todos os tipos de aditivo, pelo menos isso na nossa pesquisa, né? Então, tudo começa com uma coleta e armazenamento do solo. Aqui tem algumas imagens, não sei se dá para ver muito bem, mas eu vou apontando aqui e explicando o que é. Basicamente, tudo parte, então, da seleção de amostras. Então, aqui... Opa, valeu. Aqui, então, a gente... Para a última bolsa, né, para o último período de bolsa, a gente selecionou um solo da região de Biguaçu. Não sei se tem alguém de Biguaçu aí. Um solo bastante interessante para fazer grama, né? Mas, basicamente, então, a gente selecionou aqui de um talude próximo à rodovia. Após a seleção, a gente parte para uma série de ensaios para determinar algumas características básicas do solo,
novamente, quem fez a matéria de mecânica dos solos provavelmente passou por todas, vai lembrar dos passo a passos, né? Então, desde a análise granulométrica, em tentar entender qual é o traço de cada tipo de grão dentro daquele solo, análise de massa específica aparente seca, enfim, uma série de características que só aquele solo vai ter, só o solo daquela região vai ter, para poder entender com o que a gente está trabalhando. Depois disso, a gente parte para o manuseio desses componentes, tanto o solo quanto as adições, como a Ana falou. Então, no nosso caso, a gente utilizou fibra PET e cal como aditivos, né? Para testar as características. E após isso, a gente faz uma série de outros ensaios, só que para testar propriedades em relação à trabalhabilidade daquele material. E por fim, ensaios, digamos, destrutivos com corpos de prova. Então a gente pega as misturas, estabelece uma quantidade X de corpos de prova, armazena eles durante algum tempo. Como a Ana falou, a gente utilizou os tempos de 0, 45 e 90 dias para poder testar. E, por fim, a gente obtinha resultados de compressão no eixo vertical do corpo de prova e rompimento para determinar a tração também dele, a resistência à tração. Então essa é a metodologia básica, a gente utilizou para os dois, digamos, períodos de bolsa, né? Bom, nós tivemos uma série de resultados, aqui eu só peguei alguns. Nós tivemos alterações das características mecânicas desse solo, que já era esperado pela adição de fibra PET e cal. Nós tivemos um melhoramento do nosso solo, devido a basicamente distribuição de tensões pela fibra PET, e no estudo avaliado nós não verificamos uma degradação. Então, nosso solo só foi melhorado no período avaliado, não houve uma degradação referente à adição. Pode passar, João. Bom, o que acontece é que ao longo do período analisado, então nos nossos 90 dias, houve esse incremento, porém, de se esperar que para estudos posteriores, o que é um dos objetivos, nós tenhamos outras alterações. Nós não verificamos esse período de 90 dias. E há também outro tópico que é muito interessante, que é a questão do microplástico. Nós utilizamos a fibra PET como melhoramento, mas é necessário também estudar futuramente a questão da degradação dessa fibra e também a preocupação com microplástico adicionado ao ciclo geológico. Pode fazer. Bom, então após conseguir resultados, digamos, congruentes e aceitáveis, né, dos ensaios que a gente faz, a gente prepara então o terreno para poder elaborar os nossos artigos, né? Eles na verdade são basicamente um documento onde a pessoa vai poder ver exatamente como a gente fez e vai poder validar que o nosso processo foi adequado, que a gente utilizou meios consistentes para avaliar os resultados que a gente obteve e se esses resultados realmente estiveram dentro dos nossos objetivos, né? Então é meio que um documento para acertar que o trabalho foi bem feito, né? E com esses artigos a gente tem a possibilidade de participar de alguns eventos interessantes. Da última bolsa, né, do último em que eu participei, a gente participou de alguns eventos, entre eles Semana de Ciência e Tecnologia, que vocês puderam participar aqui no campus, né? A mostra científica, que também foi feita aqui, e outros eventos externos, que daí a gente, enfim, alguns deles a gente consegue um patrocínio, digamos assim, da instituição para poder participar, outros se viram para ver o que faz. E neste ano eu separei dois aqui específicos em duas modalidades diferentes, que seriam o GeoSul, que é um congresso muito importante na área de estudos em solos. Ele vai acontecer em Ponta Grossa, ainda não aconteceu, vai ser agora em novembro. Mas o artigo foi aprovado, que é o que importa. Não só isso, a gente vai conseguir lá, no caso. Então já tá ótimo já. Ele vai acontecer no Paraná, Ponta Grossa. Vai ser sediado no Hotel Bourbon. E, enfim, vai ser um evento bem interessante, onde a gente vai poder demonstrar todo esse processo que a gente comentou, além, obviamente, de tentar provar que os nossos resultados foram bons. E outro evento interessante foi o COB7. Este foi online, não foi presencial. Ele ocorreu exatamente na mesma semana em que teve evento aqui. Então,
dá para imaginar como que ficou a nossa cabeça nesse momento, né? Que eram meio que 2 eventos acontecendo simultaneamente, mas foi bem legal. Deu para aproveitar bastante coisa lá. E o COB7, ele tinha uma ideia de ser mais interdisciplinar. Então, ele não era só especificamente na área de estudo em solos, mas ele tinha vários estudos sobre inovações tecnológicas. Então, era bem interessante. Bom, esses aqui são os nossos contatos, caso vocês queiram falar conosco. Um agradecimento especial, primeiro, ao IFSC, por poder garantir a estrutura para a gente fazer estudos consistentes como esse, e ao CNPq por garantir que temos bolsistas fazendo esse trabalho todo ao lado dos professores pesquisadores, né? E agradecer principalmente aos nossos orientadores, Fábio e Fernanda, por todo o trabalho, todo o empenho, que foi bastante árduo, né? Mas os resultados foram muito legais. E agora, enfim, a gente vai falar um pouco sobre a experiência em si e depois a gente abre para perguntas, caso vocês tenham. Bom, o que eu posso dizer como estudante de engenharia é que nós temos a disciplina de mecânica dos solos e o que a bolsa proporciona, o que a pesquisa proporciona é buscar inovações utilizando os conhecimentos que nós já temos. Participar de congressos nos leva a ter contato com outras instituições que estão desenvolvendo pesquisas muito parecidas e compartilhar essas informações. Então, eu tive a possibilidade de ir para um congresso em Salvador e lá com outras instituições onde eram realizadas pesquisas com outros tipos de fibra. Isso é muito interessante. Possibilita aos alunos ter contato com inovações na área da engenharia, o que é bem significativo para a formação em si. Eu acho que é bem isso, a minha experiência é parecida. E eu acho que, na verdade, em relação à bolsa de pesquisa, eu poderia dizer que tudo tem a ver com a comunidade em si, né? Um evento bastante interessante que ocorreu esse ano, que foi o CPI, ele reuniu vários IFSC trabalhando cada um no seu departamento, cada pesquisador na sua área, porém apresentando no mesmo local, e isso fomenta uma ideia muito interessante de comunidade que tu só vai conseguir assim observar na pesquisa mesmo. É bastante diferente. E lá eu pude observar, inclusive, pessoas fazendo os mesmos ensaios que eu, os mesmos procedimentos, porém para coisas totalmente diferentes. Eu poderia citar, por exemplo, um rapaz que fez um estudo sobre o solo, executou praticamente os mesmos ensaios, porém ele estava estudando a eficiência do solo para a parte de agropecuária, que é, enfim, é outra vertente, né, do estudo do solo. Então, esse tipo de coisa é algo que é bem comum, eu diria, na pesquisa e que traz realmente essa bagagem que a Ana falou, né? E sou muito grato pela experiência. Então, acho que é isso. Grato pelo tempo de vocês. Boa noite.